O dia que meu ex tentou tirar a minha vida porque ele não queria pagar a pensão dos nossos filhos. Bom, eu já adianto que essa história é um pouco pesada. Ela começou há muito tempo atrás, quando eu conheci o pai dos meus filhos. Algo que, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria me relacionado com ele, só que não teria os meus filhos. Eu conheci ele com 17 anos de idade e naquela época eu era muito presa pelos meus pais, sabe? Eles eram muito controladores e eu queria viver coisas novas e ter liberdade. A gente começou a se encontrar e eu logo me apaixonei. Ele era um moreno, alto, de olhos claros e logo me encantei por ele. Assim que meu pai soube, ele não gostou muito dele, pois ele tinha fama de... Só que eu era muito jovem, iludida e acabei me encantando e me enchendo de esperança por ele. A gente namorou por 6 meses e fomos morar juntos, mesmo com a desaprovação dos meus pais. Como todo início de relacionamento, ele era incrível e me tratava igual uma princesa. Então, se passaram 5 meses e eu engravidei do nosso primeiro filho. E assim que ele nasceu, a minha mãe veio cuidar de mim. Nesse período, ele ficou desempregado e fazia uns bicos para o pai dele. E só voltava muito tarde cheirando a álcool. Antes, ele bebia pouco, mas do nada ele começou a beber muito e foi aí que começaram as nossas discussões. O meu puerpério acabou e eu fiquei cuidando do neném. Ele saía todo dia para fazer esses bicos e vinha com dinheiro e bêbado. Nossa, como isso me irritava. E sempre discutíamos, mas logo ele sabia se sair daquela situação e fazíamos as pazes. Foi assim por meses, até que ele parou quando eu descobri minha segunda gravidez. Meu primeiro filho já tinha 1 ano, ele arrumou um trabalho, parou de beber e tudo parecia normal. Até que meu segundo filho nasceu e quando ele estava com 2 meses, ele voltou para aquilo novamente. E pior, descobri que ele mexia com coisa errada. Discutimos e aconteceu a primeira agressão. Como ele estava bêbado, assim que ficou sóbrio, disse que não sabia o que estava fazendo. E eu o perdoei porque eu o amava. Até que um dia eu tô em casa e chega a polícia atrás dele. E para piorar, ele foi preso. Passou uns 3 anos na prisão e eu fui morar com meus pais e os nossos filhos. Eu ia visitar ele na cadeia toda semana. Eu era burra, amava muito ele. Assim que ele saiu, ele voltou diferente. Voltamos a morar junto, mas a gente vivia discutindo e as agressões pioraram muito. Então eu decidi largar ele e viver minha vida com os meus filhos. Como ele não tinha emprego, não queria pagar a pensão dos nossos filhos. Nesse tempo eu entendi, mas ele conseguiu um emprego e mesmo assim ele não queria pagar. Então eu coloquei ele na justiça. Como de costume, todo mês eu ia pegar o dinheiro na casa dele, erro meu. E toda vez ele pedia para voltar e tudo mais, e eu sempre recusava, afinal, estava seguindo a minha vida. Até que teve um dia que eu acordei estranha. Sabe quando você está sentindo que algo vai acontecer? Era dia de pagar o dinheiro da pensão, então me arrumei e fui. Chegando lá, eu notei a casa revirada. Ele estava bêbado e já veio para cima de mim, muito alterado, me xingando, me dizendo que eu só sabia pegar o dinheiro dele. Foi quando a gente começou a brigar e ele pega acerta o meu pescoço e eu só lembro de apagar. Eu acordei no chão, sujo e frio, e logo pensei, esse é meu fim. Não tinha ninguém na casa, e ele foi embora porque ele achava que eu tinha falecido. Em pensamento, eu comecei a orar e a orar, até que um anjo apareceu, a tia dele vinha trazer comida naquele dia para ele e me viu jogada no chão. Rapidamente, ela ligou para a ambulância e eu fui para o hospital. Isso é o que as pessoas dizem, né? Eu passei 2 meses entre a vida e a morte. Eu só lembro de pessoas me visitando e chorando muito. E eu criei até úlceras nas costas de tanto tempo que eu fiquei deitada. Até que um milagre aconteceu. Eu comecei a me recuperar e em algumas semanas eu peguei alta. Eu fui morar com os meus pais e assim que eu vi meus filhos, nós nos abraçamos e choramos muito. Eu pedi perdão para os meus pais e disse que se eu tivesse ouvido o conselho deles, nada disso teria acontecido. O meu ex foi preso e eu nunca mais quis nenhum vínculo com ele. Depois disso, fiz faculdade de assistente social e sempre que olho no espelho eu tenho calafrios ao ver a marca no pescoço, mas sigo minha vida leve e feliz sem ele. E confesso que tenho medo de sair, mas tenho fé num Deus que me protege. Gente, que história impactante, né? Que história chocante.
Às vezes você tá num relacionamento, você tá vendo que não vai dar certo, mas ele fala de um jeito que te comove e te faz acreditar que vocês dois podem dar certo, porque no fundo assim você ama ele. Só que isso acaba se tornando um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim e que pode acabar acontecendo o que aconteceu com ela, né? Que essa história ela sirva de aprendizado para muitas mulheres aí que estão num relacionamento ruim e que não sabe como sair e que isso faça ela acordar para poder sair desse relacionamento tóxico, né? Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Se inscreve no canal para chegar a mais pessoas, pra gente crescer mais. Curte, comenta, compartilha. Quer mandar sua história, me manda nesse e-mail aqui, tá bom? É um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!